Olá, pessoal, sejam bem-vindos no canal de gestão de alto impacto, Pensar Diferente, Inovar. Isso é muito importante. Então, hoje nós vamos falar sobre um tema que é a diferença entre gestão de processo e gestão por processo, né? Se você sabe qual é essa diferença. E tem um aspecto que eu acho muito importante, principalmente para as pequenas e médias empresas, né? A respeito dessa diferença, né, do que é uma gestão de processos e o que é uma gestão por processo. Eu acho que, no meu modo de ver, houve algumas interpretações erradas com relação à norma da série ISO 9000. Quando foi criada a série, né, foi criada com o objetivo de padronizar a qualidade de produtos e serviços internacionalmente, ou seja, ter um padrão, tá, equiparado para todos, desde que seguisse os requisitos que a norma exige. Isso vem advento da administração clássica, né? A administração clássica, ela sempre foi administrada por departamento, né? Departamentalização. Então, você tinha departamento de finanças, você tinha departamento de engenharia, departamento de, de vendas, enfim, eram feitos por departamentos. E isso sempre teve muito, tanto os gurus da administração sempre colocaram, né, os grandes problemas da administração clássica, que é a falta de comunicação, problema de comunicação, objetivos que não eram uniformes, né, dentro dos departamentos, retrabalhos, erros, enfim, vários problemas que apontavam os gurus, né, com relação a essa forma clássica de administrar, inclusive até do famoso apagar incêndio, né? Então, quando a norma foi criada, ela foi criada com uma base muito criativa, né? Ela foi criado um anexo chamado SL, né? Esse anexo SL ele está baseado em 10 cláusulas. Essas 10 cláusulas, as três primeiras, elas são, vamos dizer assim, institucionais, né? Que são escopo, termos e definições, e as referências normativas, né? Em primeiro escopo, referências normativas, depois termos e definições. E a partir da quarta cláusula, você entra no sistema de gestão. A ideia de criar o anexo, tá, foi para você poder padronizar o sistema, certo? Você padronizar um sistema de qualidade, como tem o FNQ, certo? A Fundação Nacional de Qualidade tem também um sistema excelente, né? Então, a ideia da ISO 9000, da série ISO 9000, foi exatamente essa, né? Você criou um anexo, onde você padroniza, você começa com o contexto da organização, que é exatamente, nós já conversamos isso no vídeo, né? Saber qual é a sua atual situação no mercado, dentro de um ambiente interno e um ambiente externo, né? Então, você tem que saber e se posicionar para saber quais são os seus pontos fortes e quais são suas fraquezas e quais são as oportunidades e ameaças do mercado, para você poder fazer um plano de ação. Aí você entra em planejamento, você entra em liderança, você entra num, num processo seguinte das cláusulas do anexo SL, né? Aí você tem suporte, né, que são os recursos necessários, o apoio, que é a execução propriamente dita, né? Avaliação de desempenho e melhorias, ok? Então, a ideia, né, principalmente do contexto da organização, é já a base para você começar a se organizar. Então, ele diz muito claramente: você, empresa, tem que criar, definir e criar, né, criar e definir e implantar os seus processos necessários para o sistema de gestão do seu negócio, né?
Quando ele fala isso, ele está dizendo, você tem que criar, você tem que definir, você tem que dizer o que é necessário para você gerir o seu negócio, o que você precisa de processo, né? Ele não diz que todo trabalho tem que ser criado um processo, muito diferente, né? E o que você vê em muitas empresas pequenas e médias, tá? São criações de processos. Surgiu um trabalho, ou qualquer necessidade, isso eu vi, inclusive, em escritório de engenharia tem muito disso. Ah, então vamos padronizar, criar uma padronização para esse padrão, para esse trabalho, e cria-se um processo. Então, viram um arquipélago de processos, né? Um monte de ilha de processo, é um arquipélago de ilha de processo, e que não se comunicam entre si. Quer dizer, algumas coisas dão resultados, mas a maioria não dão resultados. E volta o problema clássico da administração. Você tem problema de comunicação, você tem problema de retrabalho, de erros, de objetivos diferentes, enfim. O que a ideia é para melhorar, para poder padronizar, né? Porque a norma está baseada em três pilares fundamentais, que é a abordagem para o processo, foco em cliente e mentalidade de risco e oportunidade. Se perdeu em montar processo. Só que se esquece que cada processo que está sendo montado, tá? Você tem uma parafernália de documentos para ser cumprido, né? Não é simplesmente montar o processo. Você tem entradas, você tem o próprio processo e tem as saídas projetadas, as saídas necessárias. E cada conjunto disso, tá? Você tem que mostrar os riscos e ameaças e oportunidades que você tem em cada processo desse. Então, os documentos são muito grandes, tá? Então, você tem que pensar muito bem como você vai fazer esse processo. Não é simplesmente você fazer gestão de processo, tá? A ideia da norma é outra, tá? E o que se caminhou para fazer gestão de processo. Isso não vai mudar. Isso, os problemas vão continuar, né? Gestão por processo é uma gestão de sistema, do sistema de negócio. Então, é a gestão do sistema de negócio. O seu negócio precisa ser analisado quais processos empresariais que precisam ser criados para atender as partes interessadas. E quando fala em partes interessadas, não é somente em sistema de gestão de qualidade, em meio ambiente e em saúde e segurança ocupacional. Não são as normas 9.001, 14.001 e 45.001. Ela tem que ser abrangência do negócio, do sistema de negócio. E esses processos empresariais, eles têm que estar interagindo um com o outro, eles têm que estar falando um com o outro. Então, quando você coloca dessa forma, você está interagindo os processos para quê? Para o modelo sistêmico. O que é o modelo sistêmico? É o seu sistema de negócio, né? É você afinar, né? Alinhar toda a parte de materiais e informações, tá? Num fluxo contínuo de ponta a ponta da empresa, né? Mas é um fluxo contínuo, tanto de materiais quanto de informações, e não ficar criando processos para cada trabalho novo ou cada trabalho que aparece, entendeu? Cada necessidade de atividade. O processo é um conjunto de atividade. E o sistema de negócio, né, o modelo sistêmico, é formado pelo conjunto de processos. Então, quando você administra o sistema como um todo, você está administrando os processos, você está administrando as pessoas, você está administrando o negócio como um todo, né? Para quê? Para você atender ao mercado, na necessidade do mercado, né? E atender as partes interessadas, que são os sócios, acionistas, bancos, fornecedores, enfim, toda a parte interessada ao negócio, tá? Então, essa diferença é muito importante. Gestão de processo não é você ficar fazendo gestão de processo. Eu vejo, às vezes, pessoas, por exemplo, falar, eu tenho que fazer gestão de pessoas. O gerente não tem que fazer gestão de pessoas. Ele tem que fazer gestão, tá, do sistema, né, do modelo sistêmico,
que no momento que ele está fazendo gestão do sistema, do modelo de negócio, ele está fazendo a gestão das pessoas. É automático. Então, não é você fazer a gestão da pessoa, é você fazer a gestão do sistema de negócios. É uma diferença muito grande, principalmente quando você vai implantar a norma ISO 9000. A norma ISO 9000 ela veio para poder facilitar a vida do empreendedor, e não para poder dificultar a vida do empresário. Né? É ao contrário. Então, se entenderam algumas coisas erradamente, tá? E a gente vê que isso acaba tendo um custo enorme, porque é muito controle. Dentro de cada cláusula dessa, do anexo SL, você tem vários requisitos a serem cumpridos. Então, se torna uma necessidade de controle, documentos, registros, muito grande. Tá? Então, precisa pensar bem antes de implantar uma norma ISO 1000. Não é só simplesmente você ter o certificado, a ideia não é essa. Lógico, você ter o selo internacional é importante em termos estratégicos de marketing, de vendas, mas o importante é que a empresa tenha um sistema de gestão de negócio, né? Que gere resultado, né? Que seja otimizado, que seja desburocratizado, e não burocratizar e criar dificuldade para que os negócios fluam, que os negócios andem. Você vê muito essa dificuldade, principalmente escritório de engenharia, tá? Escritório de engenharia em projeto tem esse problema, tem essa dificuldade dessa interação entre as partes, principalmente entre as disciplinas. Então, cria-se essas barreiras, cria-se esses pontos, né, e barreiras que dificultam o andamento do projeto, né? E isso cria problema para a empresa, porque é atraso, o cliente reclama, a insatisfação, e não é isso que o programa da qualidade da norma ISO 1000, ela se propõe você padronizar, né, e atender às necessidades do cliente. Esse é o que ele se propõe. Desculpe. Tá? Então, era isso que eu queria colocar, né, nesse tema que eu acho que é tão importante, né, a visão de você ter da diferença entre uma gestão de processos e uma gestão por processos, ok? Eu agradeço, se você gostou do conteúdo, tá? Dê um like aí e até o próximo vídeo. Um grande abraço, fique com Deus. Até lá.